E assim, a gente como empresa e como alguns times de suporte, a gente está aqui para capacitar os times para que eles consigam fazer essas operações de forma eficiente. Se um dev adere à cultura DevOps, ele consegue ter um escopo maior de visão do que ele vai fazer, como que ele vai desenvolver com mais qualidade, né? Fala Dev, beleza? Mais um episódio do Fala Dev aqui pro YouTube da Rocket City e hoje eu tô aqui com a galera da Nelway, lá meus conterrâneos lá de Santa Catarina, Luciano e Wilson. Cara, primeiramente, agradeço demais a presença de vocês aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre infraestrutura. Vamos entrar aí nesse mundo vasto que na minha época, quando eu entrei na área de programação, não existia muito. Era a mesma pessoa que cortava as camadas do Photoshop, era quem botava o site no ar, arrastava os arquivos pelo FileZilla. E era isso aí. E, cara, antes de mais nada, quero que vocês se apresentem, claro. E a primeira pessoa que se apresentar aí vai ter a responsabilidade também, até para a audiência entender o tamanho da responsabilidade aí, de apresentar um pouquinho a Nelway, falar um pouquinho o que vocês fazem e o tamanho do desafio de lidar com a infraestrutura dentro da Nelway, que eu sei que deve ser gigante, mas provavelmente a audiência que não conhece a Nelway não faz o menor sentido do porquê que esse desafio deve ser tão grande. Cara. Quem começa? Vai lá, Wilson. Então, eu sou o Wilson, eu entrei na Nelway como desenvolvedor, né? Não conhecia nada de DevOps, parte operacional, infraestrutura como código. Entramos lá com uma missão em 2015, né? Entrei por ali, entramos com uma missão de migrar uns projetos, o produto principal da Nelway para outra cloud, né? Então, e eu vim de um time de desenvolvimento, né, algum tempo, né, depois a gente vai contar a nossa linha de tempo aí, com o tempo eu fui passando para outro time, que hoje a gente tem um time de plataforma, né, e depois tem um outro time que é Engineering Product, daí esse time atua na plataforma de serviços ali que a gente tenta oferecer para os outros times, eu atuo mais nesse time. Massa, cara. Luciano, fala. O Wilson não tinha apego ali de apresentar, né? Eu acho que vai ficar para mim, hein, Diego? Então vamos lá. Bom, eu sou o Luciano, eu trabalho na Nelway também há um tempinho, há uns 6 anos. Minha área de conhecimento, assim, ela sempre foi mais a parte de infraestrutura, redes, telefonia IP, e depois eu acabei transitando para a infraestrutura que a gente conhece hoje como cloud, né? Entrei na Nelway com o desafio ali interessante para formar um time onde a gente tinha a nossa missão capacitar os nossos times de desenvolvimento para cultura de DevOps. A gente acredita muito na cultura de DevOps dentro da Nelway, diferente um pouquinho de tu ter um time de DevOps, a gente habilitava então os nossos times e os nossos engenheiros e engenheiras para que elas conseguissem fazer o DevOps que a gente acredita ser da forma correta, né? Muito mais cultural do que assim, tipo um time, um processo, uma ferramenta. Nessa época que eu entrei na Nelway, a gente tinha essa missão. E para quem não conhece a Nelway, apresentando um pouquinho da nossa história, né? Acho que hoje é a maior empresa de Big Data Analytics da América Latina, né? E inteligência artificial para negócios. Recentemente a gente foi adquirido pela B3 e acho que dá para ter uma ideia assim um pouco da nossa complexidade para lidar com a infraestrutura, um ambiente onde a gente, além de ter bastante transações acontecendo, né, em tempo real, a gente também tem que lidar bastante com alta disponibilidade, com resiliência. E como, acho que aqui vale um ponto já entrando no assunto que a gente vai falar, Diego, como a infraestrutura como código habilitou e habilita a gente a conseguir ter tranquilidade na nossa operação, assim, sabe? Acho que a gente vai detalhar um pouquinho melhor como que a gente, a nossa história de cloud, nossa história de uso de cloud. Vale dizer que a nossa plataforma nasceu em cloud, então eu acredito que a gente tem até um privilégio, né? Diferente de algumas outras empresas que fazem transição, a gente já nasceu nesse mundo cloud, então foi um pouco mais fácil para a gente na questão de arquitetura.
Mas enfim, um resuminho bem curto da Nelway. Acho que, eu não sei se era isso que tu esperava, Diego. Não, é isso sim, cara. Eu lembro que eu conheci a Nelway, cara, antes... Acho que na verdade foi no comecinho da Rocket, cara, em 2017. E eu lembro que algumas pessoas próximas a mim, assim, que eram clientes Nelway, abriam um sistema na frente e eu falava, cara, isso aí deve dar um trabalhão por baixo dos panos pra manter no ar rodando e... Cara, é muita coisa, assim, é muito trabalho intenso, é muita query, muito... Nossa, assim, eu ficava pensando, cara, a pessoa lá atrás deve passar sufoco, cara. É uma coisa interessante, aproveitando que tu falou sobre isso, a gente trabalha com um grande volume de dados, a gente acaba processando esses dados e disponibilizando esses dados para várias aplicações diferentes dentro da plataforma, que a gente chama de capabilities, né? E cada uma dessas aplicações, ela está consumindo o dado num formato melhor para essa aplicação. Então, exemplo, o mapa, a gente tem uma aplicação de mapa. Ele está utilizando uma base de dados, por exemplo, que faz mais sentido para tu fazer pesquisas espaciais. Quando tu está fazendo uma busca no Pathfinder, que é uma outra aplicação que a gente tem, ele está consultando uma base de grafo. Então, assim, só para... E fora isso, a gente tem diversas capabilities que, dependendo do dado que tu vai fazer a pesquisa, né, dentro da nossa plataforma, que é um SaaS, tu está consultando uma base de dados diferentes. Então, a gente já tem uma complexidade também para a gente fazer a gestão de diversas capabilities ou diversos bancos de dados diferentes para atender diversas features diferentes que a gente tem na plataforma ou produto. É interessante, é um desafio bem bacana. E vocês têm esses dados replicados ou, na verdade, já no momento de armazenar os dados, vocês já armazenam no melhor lugar? Depende da capability, a gente trabalha com o que ela oferece para a gente de disponibilidade ou disponibilidade ou redundância ou replicação. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Tipo o Elasticsearch, né, que é a gente usa bastante para motor de busca. Então o Elasticsearch ele permite que a gente faça replicação dos dados quando a gente indexa esse dado no Elasticsearch. Então a gente tem os dados replicados, tem shards, a gente trabalha também com a ideia de ter hacks específicos onde a gente separa em regiões da cloud para que, se ocorra uma indisponibilidade, a gente perca uma região, a gente tenha todos os dados ainda replicados em outras regiões. Então, assim, depende da capability, a gente vai utilizar uma estratégia diferente com a replicação dos dados. Isso a gente já está falando dos dados que já estão prontos para as nossas aplicações consumirem esses dados, né? E aí a gente tem os dados os dados crus, os dados que a gente vai processar esse dado, vai fazer o cleansing, vai fazer a agregação. Esses dados a gente acaba armazenando no Data Lake, que aí a gente acaba contando com a parte de, por exemplo, de disponibilidade, redundância, replicação dos dados do que o nosso provedor de cloud oferece. Então, basicamente, a gente vai utilizar uma replicação global, que esses dados vão estar salvos globalmente no nosso provedor de cloud. Hoje é o Google, o GCP. Então, para esse tipo de caso desse dado, por exemplo, ele está salvo global e no momento que a gente salva esse dado dentro do nosso Data Lake. Então, vai depender bastante, vai depender de qual parte do sistema que a gente está falando, de qual capability. Aí, quando a gente sai dos dados e olha para as aplicações, isso foi uma experiência interessante quando a gente aprendeu a usar cloud na AWS, que tu é obrigado a ter dualidade dos seus serviços, então todos os nossos serviços hoje têm dualidade, e aí tem serviços que são mais críticos, a gente trabalha com uma forma mais crítica não, né, mas assim, dá uma atenção específica para os serviços que a gente classifica como críticos, com fatores de réplicas maiores, enfim, tem algumas estratégias para a gente garantir a alta disponibilidade da plataforma, tanto na questão de dados, tanto na questão das aplicações. Acho que isso é interessante, assim. Cara, o Wilson falou que ele fez uma transição ali, né, de dev para... começou como dev dentro da Nelway e depois começou a se integrar mais nessa parte de infra e tudo mais. E o Luciano chegou a citar cultura DevOps, né? O que é para vocês cultura DevOps, assim, antes de mais nada? O que implica na vida de um dev? Quer dizer que ele tem que se... cultura DevOps quer dizer que além de ele codar, ele tem que se preocupar com o código que ele shippa? O que é isso exatamente, cultura DevOps? Isso eu acho que... Eu posso começar aqui, Wilson? Desculpa. Pode.
Acho que aqui a gente acaba até trazendo um pouco das opiniões pessoais nossas que a gente vai desenvolvendo, né? Conforme as experiências que a gente teve, assim. Eu acho que não tem certo e não tem errado também, né, Diego? Talvez tenha estruturas de trabalho, a gente tem que respeitar a história dessas empresas, que daí ele tem um time que eles construíram de DevOps e eles fazem algumas tarefas específicas, tem ownership de algumas coisas que funcionam para essa estrutura. A gente, dentro da Nelway, a gente entende que o DevOps está muito relacionado ao ownership do que tu desenvolve e o senso de pertencimento, o comprometimento daquela entrega que tu está fazendo ou daquele software que tu está colocando em produção. Então, isso também é algo que eu acredito bastante, que eu acredito que isso acaba tendo um resultado muito efetivo para o nosso cliente, que é o principal foco quando tu está desenvolvendo um produto, um serviço, ou entregando uma plataforma igual a gente faz. Então, assim, a gente acredita bastante no senso de ownership. Então, assim, a gente entende que cada pessoa desenvolvedora dentro da Nelway, ela é responsável por DevOps, tem o ownership do que ela desenvolve. E, assim, a gente, como empresa e como alguns times de suporte, a gente está aqui para capacitar os times para que eles consigam fazer essas operações de forma eficiente, né? Isso são referências que a gente traz de onde a gente tirou esse conceito do Martin Follen. A gente gosta bastante de sempre estar revisitando esses conceitos e exercitando dentro da Nelway, assim, sabe? Então isso é um pouquinho do que eu acredito como DevOps, e aí eu vou passar para o Wilson agora para que ele traga um pouco da experiência e da opinião dele sobre DevOps. Então, é como o Luciano falou, não tem o certo ou errado, né? Não tem a cultura DevOps. Se um dev adere à cultura DevOps, ele consegue ter um escopo maior de visão do que ele vai fazer, como que ele vai desenvolver com mais qualidade, né? Então, ele consegue imaginar um cenário lá na frente, como é que vai rodar o serviço dele. Aí ele começa a se preocupar com requisitos não funcionais, né, que ajudem em trazer mais observabilidade no serviço, essas coisas. Assim. Então, é uma bagagem, né, que não posso dizer que é um método, mas é uma cultura, né, uma bagagem que o dev traz de operacional e ele consiga abordar mais qualidade no que ele está desenvolvendo, assim. Uma coisa interessante que eu gosto de usar como exemplo, Diego, é um amigo que trabalha com a gente aqui há um tempo na Nelway. Ele dava sempre um exemplo para explicar DevOps, que isso ficou guardado na minha cabeça, assim, sabe? Ele usava um exemplo, olha, imagina que tu tá dirigindo um carro e tu sabe que tu tem um airbag no carro. E então assim, tu vai talvez dirigir um pouco mais agressivo, não vai prestar tanta atenção no trânsito e tal, porque tu sabe que se tu bater, tu vai estar seguro, vai ter o airbag que vai talvez segurar ali tua vida. Aí ele brincava, agora imagina que no lugar do airbag, se fosse espinho que ia vir contra ti quando tu estivesse se envolvendo no acidente, tu ia dirigir com muito mais atenção. Ele sempre tentava usar essa analogia para explicar o que ele acreditava de cultura de DevOps. Então assim, o que ele estava querendo dizer com isso? Que aí, que foi o que o Wilson falou, assim, né? Tu começa a ter, como tu tem a responsabilidade de fazer operação e sustentação, tem ownership do serviço que você está desenvolvendo, tu vai talvez ter um pouquinho, não que tu não vá ter atenção de outra forma, não é isso, tá? Mas talvez tu vai ter, vai pontuar algumas outras coisas de uma forma diferente. E eu acho que isso pra gente tem dado certo e é o que a gente tem praticado na Nelway quando a gente fala de cultura de DevOps. Bom, agora que a gente já fez as introduções, cara, Luciano, tu é um cara que tá há muito tempo na Nelway, né? E, bom, acho que vocês dois têm conhecimento sobre isso. Cara, como é que era a infraestrutura da Nelway quando tudo começou? Vocês falaram que era já na AWS, né? Já tava usando o cloud e tudo mais. E depois a gente entra um pouquinho em como que isso caminhou com o tempo, porque eu sei que vocês fizeram várias transições. Mas como é que era a infraestrutura lá atrás, assim? Que ferramental que vocês utilizavam? Qual que era o tamanho do time, como vocês se organizavam, como que era gerenciar a infraestrutura na Nelway lá no começo? Acho que de novo, reforçando, né, que cada empresa tem a sua história na adoção de cloud, né, e a gente tem que respeitar as escolhas de cada empresa sem julgamento de certo e errado. Mas acho que é interessante, antes da gente começar a falar sobre ferramentas, a gente explicar um pouquinho como a gente se organizava como os times e também explicar sobre as duas plataformas que a Nelway teve, assim, sabe? A gente teve uma plataforma antiga, que a gente chama de Simplex, o legado, que ela já foi descontinuada. Essa plataforma, ela
ela rodava em colocation. Ela rodava em servidores físicos, era um processo bem tradicional de deploy, tradicional, assim, tipo, o pessoal gerava os arquivos para serem deployados, que era repassado por uma outra equipe que fazia o deploy no servidor de aplicação. Essa era a nossa plataforma antiga. E o pessoal teve uma aposta de começar a construir a plataforma que a gente conhece hoje do zero. E essa plataforma já surgiu rodando na infraestrutura da AWS, na cloud. O Wilson comentou no começo que ele entrou ali, ele teve uma missão em ajudar a migrar essa parte dessa infraestrutura antiga, o legado, para a AWS. E acho que isso daí foi interessante, sim, que a gente teve alguns grandes aprendizados. Nessa época também, Diego, vale reforçar como os nossos times de engenharia, eles estavam organizados. E o que isso refletiu em projetos de infraestrutura como código, em ferramentas e até chegar onde a gente está hoje na Nelway e por que a gente adotou o modelo que a gente está usando hoje. Para ser bem breve, então nessa época os times trabalhavam de forma totalmente independentes. A gente dá para entender como se fosse várias startups dentro da Nelway e esses times tinham total ownership das suas entregas e responsabilidades. Foi super interessante na época, a gente conseguiu acho que ter bastante time de entrada em mercado, assim, de produtos, né? E os times, nessa época, eles tinham algumas responsabilidades que eles absorviam em relação à infraestrutura. O que os times cuidavam na época, assim, quando a gente estava na AWS? Basicamente, o time da área nossa de engenharia, vamos classificar assim, eles tinham a responsabilidade de construir suas máquinas virtuais, a gente usava só IaaS na época, não usava serviço, e fazer a gerência de configuração dessas máquinas, fazer o deploy lá do seu servidor de aplicação e colocar o seu software para rodar. Basicamente, isso era a responsabilidade dos times de desenvolvimento. E a gente tinha um time na época mais de infraestrutura até física, assim, que respondia por uma outra direção, até na empresa na época, que eles ficavam responsáveis por cuidar toda a parte de rede, toda a parte de roteamento e firewall, as contas. Então elas entregavam para os nossos times, nesses times dessas startups, tô aqui tua conta da AWS, tô aqui tuas credenciais, a rede está pronta e aqui tu pode fazer a construção da sua VM e colocar os seus serviços para rodar. O que a gente aprendeu, acho que nessa época, assim, né, assim, foi uma transição interessante, onde a gente começou... um detalhe super importante, Diego. Nessa época, a gente já sempre começou a trabalhar com infraestrutura como código. Sempre a gente já manteve as nossas infraestruturas que era do nosso ownership, da nossa responsabilidade, já era código. Na época, a gente construiu uma ferramenta, essa ferramenta chamava Cloud Machine, na AWS, onde ela, basicamente, tu escrevia uma receita de YAML, onde tu colocava o tipo da máquina, quantidade de disco que tu queria e algumas outras coisas. Ele falava... O CDK lá da AWS ou isso nasceu depois? Já tinha Terraform, já tinha Ansible, a gente tinha na época a gente construía bastante coisa do zero, assim, sabe? E uma das ferramentas que a gente fez, porque assim, se tu voltar aqui ao contexto que eu trouxe para ti, a gente só construía VM e configurava ela. Toda a parte de rede e as outras coisas a gente já recebia pronto do nosso time de infraestrutura física que a gente tinha na empresa. Então era bem simples, e aí a gente acabou desenvolvendo essa ferramenta na época. E todos os nossos códigos, como eu te falei, eles já estavam com infraestrutura como código. Nessa época da AWS, a gente aprendeu várias diferenças, assim, quando a gente veio do colocation também, que foi muito importante para a gente entender que cloud era diferente de infraestrutura física. Cloud também tu tem uma responsabilidade compartilhada muito grande. Não é porque tu foi para cloud que, beleza, eu não preciso me preocupar com segurança, eu não preciso me preocupar com rede. Na verdade, todos os provedores de cloud hoje, eles acabam trazendo para ti um modelo de responsabilidade compartilhada que, dependendo do serviço que tu contrata do provedor, tu tem mais ou menos responsabilidade. Quanto mais tu avança para serviço, menos responsabilidade que tu tem. Quanto mais tu fica em IaaS, mais responsabilidade tu tem, que era na época que a gente usava. E por que a gente usava só IaaS, eu estou reforçando bastante isso. A gente tinha
é um requisito para a gente rodar as nossas plataformas em clientes internalizados. A gente tinha que a mesma plataforma que a gente rodava na cloud, a gente tinha que rodar talvez num cliente on-premise, então a gente tinha o requisito de usar poucos recursos que poderiam gerar um lock-in, vamos dizer assim. Por exemplo, o Dynamo na época, que era um recurso que só tinha na AWS, a gente evitava de usar essa tecnologia porque a gente não ia conseguir rodar no cliente local que não queria nem ter acesso à internet. Então a gente tinha esse requisito também que era um desafio que a gente tinha, né? Uma outra coisa interessante, a gente foi aprendendo que os discos que tu tem no servidor físico é diferente de um disco que tu recebe na cloud por rede. Dependendo do tipo da instância que tu tem, o disco vai performar diferente. Então foi um grande aprendizado ali na AWS pra gente, assim, quando a gente migrou a plataforma antiga, o legado, e quando a gente trouxe não, né? A gente já começou a desenvolver e colocar a plataforma nova no ar rodando na AWS. Acho que estou te contando toda essa história, mas vale também te trazer aqui um pouquinho de contexto, que já nessa época a gente já rodava tudo em container. Todos os nossos serviços, a nossa arquitetura da plataforma nova, a arquitetura de referência era baseada em microserviços e mensagens, mas assim, todos os nossos serviços rodavam em containers. Os times independentes, como eu te falei, eles tinham a opção de escolha, tinham times que rodavam em Docker, tinha times que usavam Rocket na época, que era o projeto do CoreOS, que eu acho que não existe mais, mas o pessoal rodava container também com Rocket. Pontos interessantes que nessa época, a versão 1.0 do Kubernetes, a gente já estava rodando na Nelway. Quando saiu a versão 1.0, a gente já estava com serviços em produção, orquestrando com Kubernetes, isso acho que foi bem interessante. Não tinha documentação de Kubernetes, a gente teve que resolver alguns conflitos alguns bugs que tinham em algumas soluções. O CADVasor, eu lembro que é um dos projetos que a gente acabou contribuindo ali. Enfim, foi um aprendizado bem interessante, assim, sabe, pra gente. De uma pesquisa e desenvolvimento muito grande, assim, que a gente teve na AWS. O Wilson, acho que nessa época, né, Wilson, que a gente migrou todo o Pathfinder para rodar com Kubernetes, acho que tem uma experiência bem interessante, assim, com isso. A gente provisionava os nossos clusters de Kubernetes, não tinha como serviço ainda. Então a gente levantava o nosso cluster, configurava, fazia o deploy, rodava, na época a gente fazia deploy com Flannel, enfim, construía toda a rede do Kubernetes, era um desafio interessante. Hoje, assim, só complementando o Luciano, hoje a gente tem um projeto no GitHub ali que é do próprio pessoal do Kubernetes. Eles têm ali construindo Kubernetes em hardware, né? Aí ali é mais ou menos o que a gente fazia na época, né? Construindo ali, levantando as APIs do Kubernetes, tudo, levantando as máquinas, configurando elas, assim, peça por peça, montando o Kubernetes em várias peças. Acho que daí dá para pegar o gancho, que aí a gente, isso foi pegando na ordem cronológica, em 2017, quando eu comentei contigo, né, da AWS, a gente estava falando em 2015, né? Em 2017, a gente fez uma migração para Azure. Acho que a Microsoft, na época, assim, em 2017 foi uma coisa interessante, que a nossa conta na AWS ela era bem expressiva, assim, sabe? Isso despertou o interesse para a Microsoft, né? E a gente já estava despontando como uma empresa de Big Data Analytics e despertou interesse para que a gente fosse um cliente deles, né? Que tendo a gente como cliente era uma oportunidade para a Azure, que eles estavam com a Azure entrando no mercado competitivo de cloud para brigar com a AWS por esse espaço. E aí a gente acabou migrando toda a nossa plataforma para a Azure. Aqui só reforçando, né? Daquela necessidade que a gente tinha de rodar nossa plataforma em infraestruturas on-premise, ele permitiu com que a gente fizesse essa migração de uma forma um pouco menos traumática, porque a gente não tinha nenhuma trava com a AWS. Todos os serviços que a gente usava na AWS eram serviços que a gente ia encontrar no outro provedor de cloud. Isso foi bem interessante. E ainda nessa época cada time era independente, não tinha mudado. Só que quando a gente foi para Azure, os times de engenharia, eles começaram a assumir outras responsabilidades, que eram cuidar também da construção da rede, firewall e roteamento. Então teve toda uma capacitação para os nossos times para que eles conseguissem lidar com
com essa complexidade também. E aí, falando em ferramentas, né, que a gente estava usando de ferramenta, 100% também já tudo como código, aqui a gente começou também, tem um misto de ferramentas, a gente fez uma outra ferramenta, também que a gente gosta de construir coisas, uma ferramenta chamada KLB, que era um apelido meu, que aí o pessoal deu o nome da ferramenta. Todas essas ferramentas que a gente está comentando tá no Neo Labs. Cara, é muito lá. Nome de era um apelido que eu tinha de São Paulo, veio para Florianópolis, o pessoal deu o nome dessa ferramenta. Era um shell, só que um shell pouco diferente do que a gente conhece de Bash Script. Na época dos projetos nossos de hobby, assim, de algumas pessoas que trabalharam aqui na empresa, a gente desenvolveu uma shell chamada Nash. E essa shell chamada Nash tinha uma linguagem de script chamada Nash Script. E o KLB foi feito em Nash Script. Então a gente conseguia construir os nossos códigos de automação em Nash Script. E também já tinha times utilizando Terraform, tinha times utilizando Ansible. Aqui, como a gente tinha uma complexidade maior, aquela primeira ferramenta que a gente desenvolveu, que lidava com uma camada muito pequenininha, já não atendia a gente mais. Uma outra coisa interessante, que a gestão ainda dos usuários, das subscriptions, né, da Azure, ela ainda continuava com aquele time de infraestrutura física. A gente não teve essa responsabilidade. E nessa migração, assim, da AWS para Azure, assim, o que vocês lembram, assim, de, tipo, talvez dois lados, assim, coisas que vocês, cara, agradeceram por terem feito antes, porque senão ia ser muito ruim, sei lá, usar o Kubernetes, uma coisa assim, coisas que deram muito trabalho que vocês talvez pensaram, cara, a gente podia ter feito diferente antes. O que vocês lembram, assim, de coisas específicas? Eu consigo me lembrar, sim. Acho que a escolha realmente da gente ter conseguir provisionar, orquestrar todos os nossos serviços usando o Kubernetes foi uma escolha super assertiva, porque colocou o Kubernetes para rodar no outro cloud provider, basicamente dos nossos CIs e CDs, foi trocar os endpoints e mandar deployar de novo os nossos serviços no outro cluster. Então isso foi bem legal. Uma outra coisa que eu acho que foi super interessante aqui, a gente já tinha feito um trabalho de resiliência na AWS. A gente aprendeu um pouquinho na AWS com resiliência. Então, quando a gente foi para a Azure, a gente se preocupou bastante em entender como a Azure entregava para a gente os recursos dela e como que a gente teria que fazer alta disponibilidade para garantir resiliência na Azure. A gente teve um caso na época que a gente perdeu um data center inteiro, assim, foi um caso bem crítico, assim, e por conta o data center ficou indisponível, desligou alguns recursos por conta de romper um canal de água que abastecia, que refrigerava o data center, enfim. A gente conseguiu manter ainda os nossos serviços rodando por conta desse trabalho que a gente aprendeu na AWS de resiliência, assim, e essa preocupação durante a migração. Aí, assim, o que são, acho que são aprendizados, né? Não teria como a gente talvez aproveitar, Diego, os códigos que a gente escreveu lá no CloudFormation e tudo mais para dentro da outra estrutura, porque era AWS, a gente está falando de Azure, mas talvez se a gente tivesse consolidado algumas ferramentas na época, teria sido menos traumático, e os nossos projetos de automação, eles estavam muito, muito distribuídos. Então a gente teve que orquestrar uma migração com várias equipes da Neo. Não era fácil, tipo, olha, eu vou construir toda a minha infraestrutura do zero. Não, então teve um trabalho de orquestrar todos os nossos times para que a gente conseguisse fazer essa migração. Acho que isso daí foi um aprendizado que a gente teve, que até o processinho já dando um spoiler de como a gente migrou para o GCP. Continuando na migração ali do AWS para Azure, a gente usou uma ferramenta muito específica. Daí, quando a gente foi para Azure, a gente teve que usar outra ferramenta que é a AC, né? E a gente teve que reescrever boa parte de automação também. Aí, como o Luciano falou, teve que ter uma coordenação de várias equipes para fazer força-tarefa de refatorar o código para comportar a nova ferramenta de AC para Azure. Né? Esse também foi um aprendizado assim de tentar usar coisas mais agnósticas assim, para que não seja tão trabalhoso se migrar para outra cloud, né?
a maioria das empresas, até empresas grandes, assim, eu vejo que vocês tiveram, até no discurso de vocês, muito cuidado. Não sei se faz sentido isso que eu vou pensar agora, mas, tipo assim, quando o Luciano falou que vocês tinham muito cuidado para não utilizar algumas ferramentas que elas eram vendor lock-in na AWS por causa da hospedagem física que vocês tinham que fazer em alguns clientes, talvez isso ajudou vocês de alguma forma também, né? Porque vocês evitaram utilizar uma porrada de serviços da AWS que vocês não iam conseguir replicar de uma maneira manual, digamos assim, uma criação própria, e poderiam ser serviços que no futuro, numa possível migração para Azure, por exemplo, viriam a dar dor de cabeça também migrando. Sim, só que aí eu vou fazer o papel de advogado do diabo contra nossas escolhas mesmo, assim, né? A gente acabou usando uma ferramenta, como o Luiz comentou, que era muito específica para a AWS, que a gente desenvolveu. Então isso fez com que a gente talvez tivesse desacelerou um pouco esse processo, né? Mas assim, eu acho que são momentos e tá tudo bem, mas tu tá correto no seu raciocínio. A gente não utilizar essas facilidades como serviço permitiu nessa migração a gente fazer uma movimentação rápida para outra cloud. Rápida entre aspas, né? Porque a gente tem todo o nosso volume de dados para mover de uma cloud para outra. Enfim, mas é transferência de dados, tem um custo envolvido, mas não é nada tipo que tu tenha que readaptar a tua arquitetura para tu conseguir para um outro provider. Então eu acho que isso assim foi uma coisa interessante. Pô, não dava para ligar para a AWS para ele só desconectar o HD do servidor de vocês lá e conectar na Microsoft? Eu acho que não dava, cara, não dá, eu acho que não ia dar certo. Foi um processo bem bacana também, que isso eu acho que é legal pontuar. A gente fez essa migração, cara, acho que foi muito, assim, quase nada de indisponibilidade, sabe? A gente virou a chave com uma indisponibilidade muito pequena, porque os nossos dados brutos, eles não afetam a plataforma. Quando a gente estava falando das capabilities, cada capability que a gente estava usando, a gente tinha uma estratégia diferente de replicação dos dados. Eu lembro que uma das capabilities que usa Mongo, por exemplo, a gente conectou os Mongos na Azure, acho que eles estavam escondidos ali no cluster, só copiando os dados, chupando os dados lá do outro provider. E aí, quando a gente teve que fazer a virada de chave, então a gente coordenou só, esses caras aqui agora são os Mongos oficiais, desliga os outros, Elasticsearch vira também, tipo, e assim, foi muito bacana esse processo de migração. Sim, a gente deixou assim, até o nosso rollback, se acontecesse qualquer problema, o nosso rollback era fazer só uma configuração do DNS, apontando de novo para a AWS, e a gente estava com um processo de rollback muito fácil, assim, sabe? Claro que a gente sabe que teria os dados que a gente colocou na Azure nesse período que a plataforma ficou rodando na Azure, a gente ia ter que transitar esses dados, mover esses dados para a AWS, mas ok, era aceitável, mas a plataforma ficou ligada um tempinho. Eu não me recordo quanto tempo, Diego, faz um tempinho já. E vocês falaram que daí nessa época também vocês meio que deixaram de mão aquela ferramenta inicial que vocês tinham desenvolvido de Infra as a Code, e aí a partir desse momento vocês começaram a utilizar full Terraform e Ansible, ou o que foi? Terraform e Ansible, KLB, a gente tinha os times com as autonomias para escolher suas ferramentas ainda, que é aquela ferramenta que eu comentei contigo que a gente desenvolveu em casa. Acho que tinha algumas coisas até que o pessoal... a gente, assim, lá de novo, na nossa cultura de DevOps, a gente tinha alguns contratos, né? Então, um dos contratos, quando a gente falava de infraestrutura na Nelway, era que todo o nosso código deveria toda a nossa infraestrutura deveria estar sendo gerido por código, né? E aí os times tinham a liberdade para escolher suas ferramentas. Então foi um mix de tecnologias que a gente usava para IAC. Fora o mix de tecnologia, como eu tinha comentado contigo, também tinha um mix de projetos espalhados em grupos diferentes no nosso repositório de código, que cada time tinha o seu repositório de código para fazer o deploy da sua parte da infraestrutura. E daí esses times ficavam responsáveis também por toda a parte de CI e toda essa parte de configuração, ou não? Sim, sim. O time ficava realmente responsável por tudo. Tinha times que, por exemplo, usavam Jenkins, tinham times que usavam GoCD, time do Wilson, tinha times que usavam as próprias ferramentas do GitLab interno que a gente disponibilizava. Acho que são essas ferramentas que eu me lembro na época. Assim.
E aí é uma coisa interessante, né, Diego, que a gente vai evoluindo, assim, essa transição, a gente vai entendendo também que hoje a gente está com uma visão diferente, onde a gente está entregando, tirando um pouco a carga, a gente entende que nessa época a carga cognitiva dos nossos times de desenvolvimento era muito grande. Além de desenvolver, de se preocupar com segurança, se preocupar com deploy, se preocupar com rede, se preocupar com firewall, se preocupar com os roteamentos, porque assim, todas essas contas eram desconectadas, separadas, aí a gente tinha que começar a fazer peering entre essas contas, o time precisa acessar serviço tal. Então a nossa carga cognitiva desses times de desenvolvimento, ele era alta, né? E a gente começou acho que vale até já entrar, se tu me permitir, num processo de migração para GCP, porque foi... exatamente o que eu ia puxar, porque, tipo assim, o da AWS para Azure foi em 2017. Daí, a gente tá em 2000 tem que até olhar, porque eu já me perdi no tempo. 2022. Cara, é um processo gigante fazer isso. Quando que aconteceu? E aconteceu da mesma forma que o processo para Azure? Como é que foi isso? Foi em 2019, então 2 anos depois que a gente estava na AWS, em 2019 a gente fez a migração para o GCP. E aí, assim, a gente aprendeu bastante coisa, né? Não só lidar com infraestrutura como código, com resiliência, mas a gente começou a entender também que essa carga cognitiva estava muito alta nos times. Então a gente começou, quando a gente veio para a GCP, com essas bases dessas experiências que a gente teve, das migrações, com os desafios atuais, a gente começou a entender que a gente tinha que ter uma abordagem diferente para lidar com o IAC na Nelway. E aí, e que abordagem é essa, né? Uma outra coisa interessante que a partir de 2019, os nossos times começaram a se agrupar de uma forma diferente. Eles não estavam, até 2019, eles estavam trabalhando independentes, mas eles começaram a ter uma outra orquestração dos nossos times de desenvolvimento. A gente chama internamente aqui de Nelway 3.0, que é um programa de visão integrada de todas as nossas áreas da empresa. Depois, eu não sei se a gente consegue compartilhar link, Diego, mas tem um blog post que a gente fez que explica como a gente organiza hoje os nossos times de desenvolvimento para refletir um pouco a nossa arquitetura, sabe? É bem interessante. Manda pra gente, a gente coloca na descrição do podcast. Claro, mando sim. E acho que assim, uma das principais diferenciais desse programa era a gente organizar os nossos times de forma coesa para que a gente consiga manter os nossos times focados em ter entregas de valor olhando para a jornada do nosso cliente dentro da plataforma. E o que isso tem a ver com a infraestrutura, né? A gente tem a ideia nossa na época foi construir um grande time que ele estava olhando um cliente nosso como infraestrutura, um cliente de infraestrutura, os nossos times de desenvolvimento. Então a gente começou a se organizar de uma forma coesa para a gente entender que infraestrutura, se a gente olha para um chassi de um carro, né? Quando a gente vai habilitar um carro, construir um carro, ou vários carros que compartilham a mesma plataforma, dá para pegar uma analogia na construção de veículos, que esse chassi ele é comum e ele é compartilhado entre vários veículos, né? Acho que é isso que eu estou tentando me expressar. E aí a gente entende que esse time era um time de chassis na época de plataforma, onde a gente começou a entender infraestrutura agora para a Nelway de uma forma um pouco diferente. E isso eu acho que veio muito de como a gente começou a olhar a organização dos nossos times de desenvolvimento. Então isso influenciou bastante, né, nas decisões que a gente teve quando a gente foi migrar para a GCP. E aí, uma outra coisa que eu tinha comentado ali no passado, que a gente tinha aquela necessidade de rodar a nossa plataforma em clientes on-premise, ela não era mais necessária. Então isso habilitou a gente a usar alguns recursos que eu acredito que deu mais flexibilidade ou até mais time para a gente conseguir fazer algumas coisas na cloud. Serviços, né? A gente começou a usar mais serviços, como o BigQuery, por exemplo, que é um dos serviços que a gente começou a usar, Dataproc, a gente usa muito o GKE, e aqui foi interessante, né? E que uma outra coisa que ajudou
eu acho que a gente fazer essa migração para GCP eu tinha explicado qual era o motivo da Azure, né? E foi uma parceria bem estabelecida entre a Azure e a Microsoft, a Neo, na época. Para GCP, a gente estava reformulando a nossa arquitetura de dados. E com essa reformulação da arquitetura de dados, essas ferramentas que eu citei para vocês, como BigQuery, Dataproc e algumas outras tecnologias do Google, tinha muito fit na nossa arquitetura e para habilitar com que a gente conseguisse fazer essa reestruturação de uma forma muito mais eficiente, mais rápida. E como a gente não tinha mais aquele requisito, beleza, então agora a gente pode usar esses serviços. E, Wilson, acho que seria legal agora tu explicar como que a gente, olhando esses desafios, né, como que a gente encara a infraestrutura como plataforma. Eu acho que o IAC nosso, a gente entende que o nosso IAC é uma plataforma hoje de IAC, não somente um projeto onde a gente tem o nosso código de infraestrutura. Mas a gente, beleza, vamos entender as necessidades dos nossos times, vamos olhar os nossos desafios e com isso vamos criar a nossa plataforma de infraestrutura. E aí eu acho que o Wilson pode explicar para a gente, que foi um dos nossos mentores e construtores dessa plataforma que a gente está falando aqui, o mantenedor atual hoje aí também, um dos, né? Conhecendo os nossos desafios, né, atuais, né? Então, pensando em garantir eficiência operacional, normalizar a stack da tecnologia de AC, né? Possibilitar a reutilização do código, reduzir a carga conectiva dos nossos times, e outros fatores também, fornecer várias camadas de segurança pela plataforma de cloud e, ao mesmo tempo, segurar a autonomia da criação dos recursos da infraestrutura por todos esses nossos times, né? Então, aí, com isso tudo, esse conjunto todo, assim, a gente resolveu criar o Gênesis, né? Parece uma forma bíblica, assim, mas o projeto é Gênesis, porque a gente passou por várias experiências e aí a gente, vamos criar uma coisa mais decente, assim, mais baseado nas nossas experiências anteriores, vamos nos organizar melhor, assim. Então, daí o Gênesis, ele tem o princípio de ideias-chave, né, que garante focar nas soluções dos nossos desafios que a gente enumerou ali, tá? Então, essas ideias-chave, assim, a primeira é oferecer uma rede única compartilhada, né? Não permitir IP público em recursos. Posso te complementando, Wilson? Será que faz? Pode. É que eu vou tentar trazer do passado. Quando você vai fazer dos princípios chaves, eu vou trazer os desafios que a gente tinha. Eu acho que aí fica fácil para o pessoal que está nos acompanhando entender por que a gente colocou esses temas como chave. Então vai lá, fala, vamos tentar fazer uma dinâmica assim. Vamos voltar lá, os princípios de ideias-chave, né, do Gênesis, assim, para a gente conseguir focar nas soluções de desafio que a gente acabou de falar, né? Tá, o primeiro seria oferecer uma rede única compartilhada. A gente tinha, então, várias contas diferentes na cloud e a gente tinha que ficar fazendo peering entre essas VPCs e era tipo, a gente brincava, aquele desenho assim de emaranhado que tem quando faz gato, assim, de um monte de fio conectado, era mais ou menos o que a gente tinha, era bem difícil fazer essa gestão. Então a gente queria ter uma rede única. Outra ideia-chave é não permitir IP públicos em recursos, né? A plataforma impossibilita que quem está utilizando ela consiga subir uma máquina virtual e coloque um IP público nela. É impossibilitado, a gente tem uma policy que não deixa isso acontecer. E se tu quiser expor um serviço, tu vai ter que passar por uma camada de segurança da nossa plataforma. Daí é só lembrar que a gente tem a responsabilidade como cliente, né, perante a nuvem, né, de garantir a nossa segurança, né? É mais esse tema também. Outra ideia-chave é oferecer uma camada da borda para a publicação do serviço endpoint de forma centralizada, né? Hoje a gente tem uma borda por ambiente, né? Tem uma borda em QA e todo mundo sai por ali, a requisição chega por ali, né? Tu já explicou qual era o problema que a gente queria resolver. Então, centralizar a publicação dos endpoints. Daria para pensar como se fosse um API Gateway, mas é um pouquinho diferente. A gente coloca algumas camadas de segurança, todas as requests que passam vão para o CIEM nosso, tem algumas... E aí o que é legal? Eu quero colocar um serviço, o serviço vai entrar ali de baixo. E a plataforma não permite que tu não faça isso. O outro benefício é que a gente tem um monitoramento centralizado naquelas entradas ali também. Outra ideia-chave é impor isolamento entre os recursos de infraestrutura dos times. A gente ainda queria ter autonomia dos nossos times, né? A gente não queria criar um time onde esse time é responsável por criar a infraestrutura como código.
A gente queria ter ainda a autonomia dos times podendo fazer a gestão das suas infraestruturas como código, mas que eles ficassem isolados dentro dos seus contextos de rede. Acho que esse era um dos princípios. Garantir a política de acesso de menor privilégio, né? Assim, cada time poder ter N recursos de infraestrutura e porém, ter permissões de operações apenas nesses recursos que eles acabaram de criar, né? Então, a gente garantia um acesso de menor privilégio para aqueles que criaram os seus recursos, né? Daí, quem não criou aquele recurso não tem acesso a garantir isso. Permitindo o isolamento ainda dos recursos de autonomia dos times, a gente gostaria que os times não conseguissem interferir na infraestrutura dos outros. Acho que pega no segundo ponto ali que acho que vem na sequência. Só que também, por exemplo, eu sou uma pessoa desenvolvedora que eu preciso somente acesso aos containers que estão rodando dentro do GKE. Então, tu vai ter uma role de IAM que vai te dar conceder só essa permissão, que é o que tu precisa para trabalhar. Então, essa era a ideia do mínimo privilégio. Por último, garantir que um time não possa interferir na estabilidade de recursos do outro. Então, como a gente tem essa segmentação separada, né, mas ao mesmo tempo, o que eu estou executando na automação aqui, eu não posso interferir na automação dos outros times. Aqui acho que vale entrar até um pontinho, Wilson, né, de falar que o que a gente está usando ali no Genesis de stack de tecnologia, né? Então, um outro problema que a gente acabou, eu não digo um problema, mas um desafio que a gente tinha, então hoje a gente tem um projeto único de automação, uma plataforma onde todos os nossos códigos estão ali dentro. Uma outra coisa que a gente normalizou também, o Wilson vai, acho que detalhar um pouquinho melhor, mas a gente normalizou a nossa stack de tecnologia. Então, quando a gente está falando no Genesis, o que a gente está falando de tecnologia? Está tudo abstraído. O projeto está abstraído dentro de um container Docker, mas a gente usa Terraform, basicamente, Packer e Ansible. E tem outras ferramentas adicionais que a gente usa também. Um exemplo é Checkov, para a gente já conseguir checar quando a gente está comitando o código no pipeline, se aquele código tem algum problema de segurança. Então tem algumas ferramentas que são auxiliares do projeto que acho que faz parte do Genesis, né? Mas uma coisa interessante ali dessas ferramentas, e por que eu estou falando isso e destacando o ponto que o Wilson falou. O Terraform, quando tu vai escrever seu código de IAC, ele tem um estado, né? E esse estado, quando tu está trabalhando em times distribuídos, né? Tipo, esse estado, geralmente tu vai armazenar ele na cloud e no back-end na cloud. Só que, tá, beleza. Como que eu faço para separar agora os estados de um monte de infraestrutura de times diferentes dentro de um único repositório, do monorep? Então ali a gente teve que quebrar a cabeça para saber como que a gente ia separar os estados de cada bloquinho de infraestrutura de cada time da Nelway, para que quando ele estivesse fazendo uma alteração, ele só pudesse tocar na infraestrutura dele e não quebrar um outro time. Fiz um deploy aqui de um serviço novo, tirei o serviço do outro time do ar. Então isso era um dos princípios chaves que a gente tinha que garantir esse isolamento dos estados da infraestrutura do Terraform, entrando um pouquinho no Terraform. E não só Terraform, como o Ansible, aí também conectando com o IAM, né? Então, tipo, tu tem permissão para alterar os recursos só nos seus projetos. Isso acho que é uma coisa importante para a gente comentar. O Luciano fala, o Genesis ele é composto por N ferramentas, né? Então, aí a gente resolveu abstrair as chamadas das ferramentas, aí criou uma CLI, né, um CLI que o nosso time consegue, desenvolvimento, consegue criar novos recursos, né? E aí, nessa CLI, ela vai gerando um template de infraestrutura como código, né? Daí, como vários códigos com template já pré-definidos ali, de Ansible, Terraform e Packer, né? E aí, de forma mais organizada, em diretórios padrões normalizados, né? No repositório do código ali, né? Vai ter um conjunto de diretórios que são padrão e normalizados. E assim eles vão criando também novos projetos no GCP, né? Então esse CLI ele faz tudo numa tacada só, né? E já vai segregando esses recursos, né? Assim,
entendendo melhor assim, a organização dos diretórios, né, padrões normalizados. Depois a gente explica em detalhes como eles funcionam. No repositório de código, ele reflete também a estrutura do GCP. Então, no Gênesis ali, quando a gente cria um projeto novo, ele vai segregando em diretórios e subdiretórios, né, e vai separando o que é Terraform e Ansible também ali. E cria-se um espelho também lá no GCP, um projeto com os diretórios semelhantes com o que tem aqui no Gênesis. Então, a logística de se orientar o código do recurso e o projeto e o recurso criado lá é bem fácil de se achar na automação e no recurso criado. Então, acho que vale talvez trazer um conceito ali da GCP, Wilson, né, que é a organização de como pode organizar os projetos no GCP e como isso o Wilson estava falando que reflete o file system dentro do nosso repositório de código. O GCP ele tem a ideia de org. Quando tu tem uma org, tu pode ter daí subdiretórios, dentro desses diretórios tu pode ter os projetos, então tu vai tendo como se fosse um file system mesmo, assim, que você vai conseguindo navegar. E aí a gente, no Genesis, né, que é o projeto que a gente criou de infraestrutura, quando tu cria um novo recurso aqui, se tu não existe um projeto lá no GCP, ele vai fazer a construção desse projeto, casando com essa organização que a gente construiu, conceitual, para que aí a gente consiga aplicar as permissões de IAM, a gente consiga segregar os recursos, consiga separar os estados do Terraform. Então, são coisas que ela não está relacionada a IAC, mas está relacionada a como a gente tratou IAC. Então, assim, essa plataforma que a gente está comentando, o Genesis, ele lida também com toda essa parte de falar com o provider para resolver esses recursos e construir para quem for começar a escrever IAC, no file system local, toda uma estrutura de templates prontas, para que ele já tenha uma base de um start para que ele comece a escrever a sua automação. E aí o que é legal também, que a gente percebeu com isso, o que a gente ganhou com isso? Além da normalização das ferramentas, a normalização dos projetos que a gente tem lá na organização do GCP, essa visualização, e no file system. Então é muito fácil, né, tu saber, beleza, o projeto do Data Analytics, do ambiente de produção, que tem um recurso, sei lá, vou chutar aqui, do Dataproc. Então, beleza, onde está isso no file system ali do Genesis, do repositório de código, que hoje é um repositório muito grande, né, se a gente falar em quantidade de linhas de código. Então é fácil, tem o tree ali no sistema operacional, né, eu entro ali dentro do Genesis, dou um tree, eu consigo ver essa organização e vai refletir lá quando eu olho no GCP, no painelzinho lá, e explode aqui também essa organização no GCP e reflete a nossa infraestrutura local no file system aqui da pessoa desenvolvedora. Então isso eu acho que é uma coisa legal. O Genesis tem para vocês o objetivo também de ser um pass para a equipe ou não? Ele não cumpre esse papel? Eu acho que ele está no modelo muito mais ainda de... quem for interagir com o Genesis hoje, ele tem uma grande carga cognitiva, ele está no modelo colaborativo de serviço. Como assim, Diego? Não é um passo que tu consiga lá e já construir e sair usando um banco de dados. Tu vai ter que ter uma carga cognitiva, ter conhecimento de IAC, ter conhecimento de Ansible, ter conhecimento de Terraform, conhecimento de GCP para tu conseguir criar seu recurso. E a gente faz isso numa forma colaborativa, no modelo de interação. A gente é um time, talvez, de habilitadores, olhando o Team Topologies, assim, a gente vai junto com esse time que precisa construir esse recurso. Muitos dos nossos recursos hoje já são entregues como serviço. Então, assim, não tenho esse serviço ainda. Enfim, preciso construir. A gente vai trabalhar nesse modelo. Spoiler de novo, hein, Diego? Isso é o futuro que a gente está pensando em infraestrutura para a Nelway. A gente conseguir entregar mais como serviço mesmo. Inclusive, o que eu ia puxar com vocês agora, o Wilson pode falar, caso ele queira complementar ainda o assunto anterior, mas o que eu ia puxar para vocês cara, o que vem pela frente aí, né? Mais migração para alguma outra cloud? Ou o que vocês vão começar quais são os desafios, assim, e o que vocês estão mirando de execução na parte da plataforma de infra? Olha, eu ainda brinco que nós temos que ir para a Alibaba Cloud. O Luciano até, e todo mundo ri, né? Tem que ir para a Alibaba Cloud, mas acho que no GCP, eu acho que
ela está atendendo muito bem as nossas necessidades, então acho que previsão de migrar a gente não tem, não. Então, falando um pouco ali de desafios futuros, o Gênesis a gente tem bastante coisa para melhorar, né? Entra alguém do time, a gente tem que fazer um onboard do Gênesis, daí vem muito o que o Luciano falou, né? Tem que ter alguns pré-requisitos de conhecimento na própria GCP, Terraform, Ansible, porque a gente não abstrai muita coisa, né? A gente gera um scaffold, um andaime ali inicial para o cara iniciar a automação dele. Então, ele tem que aprender, o cara tem que mexer com Ansible, né, e Terraform, assim. Então, tem muita coisa ali no Genesis que a gente planeja transformar em um serviço, né? Então, a pessoa vai lá, ela não precisa conhecer o que está acontecendo por trás nos bastidores. Então, esse é um dos fatores que a gente está mirando no futuro, né, a evolução do Genesis, simplificar o Genesis, né, e algumas coisas que tem no Genesis, a gente tornar um serviço para nossos desenvolvedores, né, pessoas desenvolvedoras poder utilizar assim, sem muita carga conectiva delas. Assim. Acho que se o Wilson me permitir complementar aqui um pouquinho também, isso que ele está falando, Diego, é uma visão muito forte do nosso time. Quando a gente veio fazendo essas transições de time, de cloud, a gente foi também entendendo que hoje, acho que o papel nosso dentro da Neoway, a gente ser um time que entregue serviços e produtos para os nossos times de desenvolvimento. Então hoje o Genesis ele está muito, bacana, é uma plataforma legal, só que assim, a gente está indo muito mais na ideia de ter serviços mais prontos para que a gente tire essas cargas cognitivas, como o Wilson falou. Isso é um desafio bem grande, que tu tem que começar, talvez, eu brinco assim, a gente tem que começar a praticar o desapego, né? Às vezes de algumas coisas que a gente construiu, porque dependendo qual o serviço que tu quer habilitar, a gente está falando de IAC, a gente sempre vai continuar falando de IAC, mas talvez o que a gente tem hoje dentro da nossa plataforma, ele não vai permitir com que a gente consiga ter a flexibilidade, talvez, do que eu escrever um código mesmo e falar com uma SDK direto do provider para construir esses recursos, né? Uma coisa interessante que o Genesis também faz, toda a nossa questão de controle de acesso aos serviços e recursos, segmentação de acesso, está ali no Genesis, com Ansible, Terraform. Acho que é até legal também comentar por que Ansible, por que Terraform, por que não só Terraform, por que não só Ansible, por que Packer, por que a gente escolheu essas ferramentas. Acho que isso é legal também. Mas só concluindo esse gancho que o Wilson estava falando, acho que esse é o nosso principal desafio, é olhar agora a nossa infraestrutura como produto e serviço, né? Então, tipo, como um PaaS, como tu comentou, né, Diego, habilitar um PaaS dentro do Genesis, ou de uma outra forma, que seja numa outra ferramenta. A gente tem apostado bastante no uso do Backstage. Talvez no Backstage tu ter os componentes que tu precisa criar de infraestrutura já modularizado, né? Então a gente está, esse é o nosso próximo desafio, assim, por enquanto sem migração de cloud. Quer complementar? Pois é, Wilson, tá, assim. Então, assim, continuando, assim, explicando um pouco do Genesis, né? Assim, falando de novo da abstração, né? E a finalidade dessa abstração de ter um CLI, né? Dentro do Genesis, para que a gente, para quem está usando o Genesis, não conhecer muito, não ser muito afetado pelos comandos das próprias ferramentas, tipo Terraform e o Ansible. Então, a gente tem essa abstração para facilitar a troca de ferramentas da automação, né, sem alterar o CLI, né, no Genesis, garantir a automação e a autorização do usuário que está executando a automação no momento de cada execução, né. Então, a gente não salva, quando ele está executando ali, a gente não salva a autenticação dele. Então, quando o comando termina, ele executa, ele autentica o usuário e tal, e terminou de executar, e se ele executar novamente, ele vai ter que fazer a autenticação de novo, né? E a gente também, cada vez que ele chama o comando do CLI do Genesis, a gente garante assim que a gente exibe um plano de alterações, modificação desse recurso, para que o usuário, né, nossa pessoa desenvolvedora,
ela saiba o que está fazendo, né? Tem um preview antes de confirmar para ser executado. Então, a gente elaborou isso também no Click. Acho que daí o Luciano já falou ali que a gente, para minimizar as dependências, a gente usa um container Docker, né? A gente joga tudo dentro do Docker, né? As ferramentas. E aí, como é que a gente faz? Eu preciso atualizar essa ferramenta aqui, o Terraform, a versão Terraform. Vai quebrar todos os scripts que já tem lá. Aí, como é que a gente faz? A gente tem uma política de atualização do Genesis. Então, daí a gente definiu, assim, versões latest, né, que é a versão oficial, e a gente tem a versão RC, né, que é o Release Candidate. Aí a gente consegue usar a Release Candidate para atualizar as ferramentas e experimentar se não quebra, ou adaptar, né, tem uma fase de homologação e adaptação do Genesis, dos scripts que a gente tem lá. Homologou os binários atualizados, a gente promove o RC para latest. Então, essa é a... E aí, então, só para finalizar, daí, quando uma pessoa quer executar, experimentar a CLI, né, na versão RC, a gente tem uma diretiva ali que a gente bota version igual a RC, né, para não usar a latest, mas usar a versão experimental, né. Acho que é uma coisa legal isso que você trouxe aqui, né, porque assim, ó, o que a gente ganhou tendo um repositório? Então vamos lá, o que a gente tem no Genesis também, né? A gente tem um repositório único de código agora. Então todo o código que está na GCP de infraestrutura está dentro do Genesis. Um projeto bem grande, como eu comentei. Tu tem uma ideia aí, Wilson, de quantidade de linha de código? Você pode catar fácil aí? Acho que a gente tinha até colocado ali no salvo para trazer essa informação. Só que o que a gente ganhou? Prós e contras, né? O que a gente tinha antes com os projetos separados? Era mais fácil como cada time conseguia mover as versões, por exemplo, o Terraform, que você comentou agora. Quando o Terraform mais novo, beleza, aquele time só vai impactar o código de infraestrutura daquele time. Se a gente promove uma migração de uma versão do Terraform, por exemplo, que ele não seja compatível aos códigos de DSL do Terraform, a gente vai impactar todo mundo que usa o Genesis hoje. Hoje a gente tem ativos, mais de 80 usuários ativos que commitam, que estão fazendo merge request no Genesis. Eu tinha uma foto aqui da última quantidade de merge requests, assim, mas tem mais de 4 mil merge requests hoje, sabe? Tem mais de acho que é 170 mil era a última contagem de linhas de código que a gente tem ali, assim, então é um projeto bem grande. Então, numa atualização, quando a gente trouxe esse monorepo de infraestrutura, a gente tem que começar a se preocupar com algumas estratégias de atualização dos softwares que estão ali dentro. Do Ansible, do Terraform, do Packer e outras ferramentas que a gente usa. Acho que vale, até comentei assim, por que a gente usa Terraform e Ansible separado, assim, né? E não só uma ferramenta, né? Eu gosto de olhar e separar a infraestrutura como código, ia ser em 3 grandes dimensões, assim. Primeiro que é o provisionamento. O que é o provisionamento? Construir a rede, colocar uma máquina virtual ali para rodar, e aí isso é uma etapa, né? Isso o Terraform faz muito bem, assim, sabe? Acho que o Terraform foi feito para essa finalidade, ele funciona muito bem para fazer provisionamento de infraestrutura. Aí tem a segunda dimensão que eu falo que é gerência de configuração. Eu preciso pegar essa máquina virtual que eu coloquei para rodar, eu preciso configurar ela, preciso criar usuários, eu preciso instalar o meu servidor onde vai rodar o meu software, enfim. Isso o Ansible faz muito bem. Então a gente separa as nossas automações, até os comandos do Click falou, para provisionar a infraestrutura e para criar infraestrutura, né? Para provisionar a infraestrutura e para fazer a gerência de configuração. E uma outra terceira etapa que a gente entende que é o deployment, né? Você vai pegar e vai colocar a tua aplicação para rodar. O Genesis também atende um pouco desse cenário, em alguns casos, mas também a gente tem autonomia dos times ainda de continuar fazendo o seu deploy separado desse projeto. Se ele quiser manter os seus releases em outro projeto, no CI dele. Então, e aí o Packer onde entra nessa história. O Packer, a gente tem algumas máquinas que a gente usa, que a gente precisa de templates de instâncias, porque a gente roda em grupos de autoscaling. Então essas máquinas precisam subir já com a borda que o Wilson falou, então ela escala conforme a nossa demanda de tráfego. Então a gente precisa ter máquinas prontas, já toda configuradinha, com aquela parte de gerência de configuração pronta, para que quando a gente escala o nosso scaling group lá, ela já consiga estar pronta para receber request dos nossos usuários. Então é ali que entra o Packer, né?
E a parte de abstrair, que o Wilson está falando que a gente abstrai as chamadas das ferramentas de EC, quando tu tá trabalhando com Terraform é normal, eu vou dar um Terraform apply para eu construir essa infraestrutura, né, lá na cloud. A gente abstrai isso daí. O usuário do Genesis ele vai digitar o comando do Genesis e passar as opções para criar o seu recurso baseado no que a gente segregou no file system, mas ele não chama direto os comandos da ferramenta, sabe? E do Ansible é a mesma coisa. Aí, por que a gente adotou fazer isso? Saiu uma ferramenta agora super melhor do que o Terraform e a gente quer trocar. Então, o CLI continua igual, assim. Vamos chamar de API, não é muito bem API, mas tu troca só o motor que está por baixo, sabe? Foi uma preocupação legal ali que a gente teve também. Até curiosidade para vocês, chegaram a testar o Pulumi em algum momento, uma coisa assim? A Nelway fez a aquisição de uma empresa nesse meio tempo dessas migrações, que essa empresa já estava usando essa ferramenta. Eu, para ser bem sincero, eu trabalhei muito pouco com ela. Não sei se o Wilson chegou a trabalhar com o pessoal ali da Liga. Não, eu vi bem pouco a ferramenta, assim, a sensação que eu tive que ela era um pouco de mistura de Terraform e Ansible, assim, de poder programar ali. O programa, assim, tem uma sintaxe, não é meio estática, mas é engraçado, assim. Se eu for emitir minha opinião, vai ser mentira, porque eu não conheço o Diego. Ele vai ser baseado mais curiosidade mesmo pra essa. Eu não sei se tu ficou com alguma dúvida desse bate-papo nosso, porque a gente acabou entrando em umas questões quase... Não, cara, não fiquei. É muito louco ver a trajetória, assim, de avanço de vocês e todas as migrações e como que vocês foram aprendendo com as migrações e como que vocês usam a cultura de DevOps refletida no dia a dia, literalmente, assim, na estrutura dos times, como que a estrutura dos times também impacta na estrutura que vocês vão utilizar de infraestrutura. É muito louco ver como isso vai se moldando ao longo dos anos, assim, conforme o time vai crescendo e vocês vão tendo novas necessidades. É muito massa, cara, muito massa ver tudo, assim. E também ver os desafios que vocês tiveram e como vocês foram resolvendo, assim. Uma parada que eu gosto bastante, que vocês fazem bastante também, que a gente acaba não recomendando para a maioria das empresas, que é, tipo, criar coisas internas, né? Mas é muito... ficar criando muito ferramental interno, assim, né? Mas, cara, assim, as ferramentas que vocês criaram, elas tiveram um time muito legal, assim. E é legal, que nem o Luciano falou, né? Tu aprender a ter esse desapego pelas coisas, porque senão, às vezes, tu constrói algo e tu tem um apego muito grande e, às vezes, aquilo lá já saiu do timing e tu não quer largar e aquilo acaba atrapalhando mais do que ajudando, assim. Então, é muito louco visualizar todo esse roadmap de vocês, cara. E, cara, assim, pô, quero agradecer demais vocês pelo papo, foi muito enriquecedor, assim, consegui tirar várias dúvidas até que eu tinha como dúvidas pessoais, assim, e é muito massa até porque por você ser uma empresa de Floripa e o tanto que crescer, e eu queria ter uma dimensão de como que era essa infraestrutura por trás, assim. E, cara, Tu quer ter uma ideia... Opa, desculpa, eu ia perguntar, tu quer ter uma ideia de sizing? A gente não falou de sizing, né? Então, eu peguei os números que vocês me mandaram aqui, mas pode dar um jeito. Ah, não, beleza, só esses números, hein? Quem tá ouvindo a gente também entender um pouquinho sobre isso. Não, pode falar aí daí, se tu tá com os números aí. É que a gente foi conversando, até esqueci de trazer, que geralmente eu trago um pouquinho desse site. Eu vi que vocês colocaram que hoje tem 120 pessoas, mais ou menos, na área de engenharia, né? Dentro da Nelway. Então já é um time significativamente grande. Assim, a nossa área tem 119 pessoas, assim, mas no projeto tem 90 pessoas ali contribuindo. Então, praticamente... Já subiu para 90? Eita! No Genesis, né? Tem bastante gente. Daí outra vantagem, assim, o Genesis, ele é uma ferramenta que usa outras ferramentas de mercado. A gente parou de reinventar a roda, né? Então, a gente começou a usar outras ferramentas de mercado, que aí é o Ansible, o Terraform, no caso. Mas o Genesis, hoje, ele é um projeto, maior projeto, case de projeto open source interno da Nelway, né? Então, a gente consegue ver com esses números de membros aí, 90 pessoas,
A gente consegue criar alguns módulos de Terraform ali, ser reutilizado, criar algumas bibliotecas, algumas roles do Ansible também. Daí isso vai contribuindo ali, vai acelerando também a automação das outras pessoas, né, dos outros times que precisam também fazer provisionar ou configurar um servidor ali. Ele já vai reaproveitar essas bibliotecas também. O que o Wilson está trazendo assim também é uma das coisas que a minha visão que o projeto OpenSUSE traz, assim, a gente cuida com o projeto OpenSUSE, claro, tem um ownership nosso no time ali, sabe? Cara, foi muito legal pra gente exercitar algumas práticas de desenvolvimento, assim, sabe? Template para abrir um merge request, parece que coisas que a gente fala, pô, isso não é do cotidiano, às vezes não é do cotidiano, assim, e aí assim, ó, a gente tem um capricho para abrir as inscrições no MR e a gente começou a ficar fiscal desses MRs, assim, de uma forma muito eu digo até que engraçado. Eu vou te contar um caso, Diego, que o Wilson tá aqui, ele acho que pode, e aconteceu com ele. Ele abriu um MR no projeto ali, e foi muito engraçado que ele, cara, colocou uma descrição muito simples. E eu fui no MR, assim, e realmente fui bem crítico, assim, sabe? Fiz umas críticas construtivas, assim. E aí ele foi lá e corrigiu o MR, né? Aí eu fiquei esperando a hora que eu fosse abrir um MR com uma descrição mais ou menos que o Wilson ia lá e ia pegar no meu pé. E aconteceu isso, assim, tipo... Estava só esperando a oportunidade, cara. Mas isso é uma forma de crescimento que a gente entende muito bacana, assim, que a gente começou a usar esse projeto OpenSUSE interno para a gente também cultivar algumas práticas bacanas que a gente acredita de um processo saudável de desenvolvimento de software, né? Entregando enfim, colocando transformando como cultural. Então hoje já é um pouco cultural isso pra gente, para quem interage com esse projeto e vai expandindo para os seus times, para as outras áreas, e eu acho que isso foi um marco, assim, pra gente nesse sentido. Foi bem interessante também olhar uma questão não só técnica e o que ele resolveu pra gente na questão de desafios que a gente tinha, mas o que ele conseguiu habilitar pra gente de cultura e de desenvolvimento também. Então, tipo, acho que foi uma forma bem assertiva da gente conseguir habilitar esse projeto, sabe? E, de novo, ele é inclusivo, né? Então, a gente não acabou criando zonas ou separando a nossa infraestrutura em um time específico, né? Então, assim, é um projeto da Nelway. Claro, com seus ownerships bem claros e definidos, né? Mas isso é bem interessante. Não são, assim, um projeto que ele está ali, disponível para todo mundo que, o desenvolvedor que quer aprender a ser, ele está disponível ali, ele pode, no time dele tem uma necessidade de criar uma infraestrutura, ele pode se candidatar e ir ali fazer também. Se o time não está capaz, a gente faz esse onboard da pessoa, né? Então a gente tornou, inclusive, né, várias pessoas que se interessam dentro da Nelway, né? Porque nem todo desenvolvedor se interessa pela infraestrutura como código, né? Mas tem alguns que interessam e o time não tem aquela dedicação, né? Daí ele se interessa, a gente consegue disseminar esse conhecimento para aquela pessoa e aí é mais alguém contribuindo no Gênesis e mais alguém com a cultura DevOps, né, dentro da empresa. Assim, legal. Assim. Para fechar, eu lembrei de um caso agora, por exemplo, Diego, né? A gente tem um chapter do pessoal das pessoas que trabalham com QA na Nelway. O QA também está distribuído nos times. A gente não tem um time de QA. Só que eles têm um chapter que eles cuidam de alguns ferramentais deles. E aí esses ferramentais deles que precisam de infraestrutura, quem mantém é o próprio time de QA, sabe? Isso é muito legal, assim, tipo, o pessoal consegue atualizar suas ferramentas, conseguir colocar os softwares que eles precisam no ar, sem criar uma independência, dependência de outros times, assim, sabe? Então, tipo, um outro exemplo que veio claro, assim, tipo, o time de QA tem autonomia para construir e gerir essa infraestrutura que eles precisam para criar os seus testes automatizados e tal. Então, tipo, é bem legal, assim. Cara, muito massa isso. Muito massa mesmo, cara. É muito louco, assim, a estrutura de vocês. É muito profunda, muita ferramenta, muita transição.
E é legal vocês terem esse olhar pelo open source também e terem isso. Cara, assim, o papo foi muito, muito profundo, muito massa. Eu tenho certeza que quem trabalha com infra e até quem quer levar esse tipo de cultura para dentro do seu próprio time, da própria empresa, vai tirar muito proveito disso. E, cara, deixo aberto para vocês aí no final até deixarem, caso vocês queiram, alguma rede social, algum link, algum jabá. Cara, tá aberto o espaço para vocês utilizarem os últimos minutos aí para se conectarem com a audiência. Tá tudo aí com vocês. Eu vou ser bem sucinto, né? E temos vagas. Padrão. Acho que é isso, é o padrão ali, mas é isso aí. A gente tem bastante desafio complexos e a gente está buscando pessoas que topem encarar um pouco desses desafios, dividir esses desafios com a gente. Aí tem desafio para todos os gostos, assim, né? Tem desde banco de dados, infraestrutura, lá no próximo nosso time ali a gente está com vaga aberta, a gente está procurando também pessoas, então é só acessar a página da NEL, tá ali, ver ali as vagas disponíveis ali. E deixar realmente se o pessoal tiver alguma, sei lá, dúvida, quiser trocar contato, acho que você vai colocar os nossos contatos ali depois na gravação, né? A gente está à disposição. Obrigado pela oportunidade também. Agradecer, Diego, demais aí a gente conseguir compartilhar um pouco da nossa história também. Acho que é legal pra caramba, assim, a gente ter esse espaço e só agradecer mesmo. Não, eu que agradeço vocês, cara. Bom demais esse papo e muito bom poder ter acesso a tanta gente incrível, assim, construindo coisas magníficas. Eu poder aqui estar conversando com vocês, pra mim, é uma honra demais. Cara, antes de fechar, só gostaria de dizer uma coisa, né? Tipo, eu tô aqui, o Wilson tá aqui, mas tudo que a gente falou aqui é construção de um time gigante, né? Então a gente só tá sendo o porta-voz de um time fantástico que a gente tem, que habilita a gente tá aqui hoje conversando com vocês, assim. Então, tipo, isso é muito importante pra gente, né? A gente só tá sendo o porta-voz inclusive de algumas pessoas que já saíram, que também fez parte da construção de tudo que a gente tá falando, né? Mas, tipo, é importante só passar esse recado. Boa. Galera, novamente, obrigado pelo tempo de vocês e foi incrível dividir esse espaço com vocês aí. Tamo junto, cara. Obrigado, abraço.